Olá, pessoal. Leitura da palavra. Êxodo, capítulo 14 agora. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis no campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra do deserto, os encerrou. Eu endureci o coração de Faraó para que os persiga. E sereis glorificado em Faraó, e em todos os seus exércitos saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitões sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e os carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, e alcançaram-lhes, e acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairode, diante de Baal-Zefon. E aproximou Faraó os filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morremos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirva aos egípcios, pois que é melhor nos foram servir os egípcios do que morreremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais se tornarão a ver. O Senhor pelejará por nós, e vós vos calareis a passagem pelo mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta tua vara, estende tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração de todos os egípcios, que esses entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todos os exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que toda a noite não se
aproximou um do outro. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar se tornou seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, e à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou-se o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão ao mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar tornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a eles, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando-se, cobriam os carros e os cavaleiros e todos os exércitos de Faraó, que os haviam seguindo no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro em sua mão direita e sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão do Senhor mostrará aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu o Senhor em Moisés, seu servo. Êxodo, capítulo 14. Deus abençoe.